Oi pessoal, voltamos então aqui agora para a gente ver a próxima parte da aula, tá bom? Bom, isso aí lá não está no livro lá de vocês do AVA, mas eu achei importante a gente falar porque tem tudo a ver, na verdade, com o que a gente vai ver daqui a pouco, os equivalentes TVNAN e Norton, tá? Se a gente entender bem essa questão de transformação de fontes, facilmente a gente vai entender depois a questão lá do equivalente de TVNAN e Norton, tá? Então vamos lá. Bom, transformação de fontes. Basicamente é isso aqui, ó. A gente tem, na verdade, uma equivalência entre esses dois circuitos que você está vendo aí no slide. Uma fonte de tensão Vs em série com uma resistência, e aí uma fonte de corrente IS em paralelo com uma resistência. Esses dois circuitos são equivalentes. Ou seja, imagine que eu tenho, por exemplo, no circuito uma fonte de tensão em série com resistência, eu posso converter essa fonte justamente nessa outra fonte, aliás, essa fonte não, né? Eu tenho justamente esse circuito e eu posso converter esse circuito no circuito ali do lado, que seria essa fonte de corrente em paralelo com a resistência. São circuitos equivalentes, tá? Então, tá ali a definição. Transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão Vs em série com o resistor por uma fonte de corrente IS em paralelo com o resistor R ou vice-versa, tá? Então, às vezes a gente pode estar analisando um determinado circuito e a gente cai numa configuração dessas, né? E às vezes fica mais fácil, de repente, fazer essa modificação e, né, fazer essas transformações aí para facilitar a nossa resolução do circuito elétrico, tá? Bom, mas você deve estar se perguntando, mas por que eles são equivalentes, né? Existe uma forma da gente poder provar isso, né? Vamos pegar aqui nos dois circuitos. Vamos imaginar que os terminais A e B sejam curto-circuitados, tá? Então, nesse caso ali, ó, primeiro circuito, eu estou curto-circuitando A e B. E no segundo circuito também, curto-circuitando A e B. As correntes de curto-circuito, nesse caso aí, serão o quê? Se a gente pegar primeiramente aqui o nosso circuito à esquerda, seria como se tivesse um circuito aqui, na verdade, fechado, né? Então, uma vez que eu tenho esses dois terminais aqui curto-circuitados, eu tenho como calcular minha corrente de curto-circuito, short circuit, tá? Seria a sigla ali da corrente, ISC, tá? Então, nesse caso, o que é a corrente? Aplicando a lei de Ohm, seria o valor da fonte de tensão, Vs, dividido por R, tudo bem? No circuito da direita, vocês concordam comigo que se a gente tem, na verdade, um curto-circuito entre A e B, a minha corrente S, quando ela chegar nesse nozinho aqui do meu circuito, vocês concordam que ela não vai ir para R? A corrente ela tende sempre a buscar o caminho de menor resistência, né? Então toda essa corrente aqui vai estar passando por A e B. Então eu posso dizer que essa corrente de curto-circuito entre A e B é justamente a corrente fornecida por essa fonte de corrente, IS. Tá? Então quer dizer, dos dois lados eu tenho ISC. ISC igual a Vs sobre R e ISC igual a IS. Então, logo, nós temos uma equivalência entre os circuitos. Se eu substituir ali onde está ISC por IS, eu posso chegar nas relações ali. O IS seria igual a Vs sobre R, e o Vs, né, se eu pegar então esse R que está aqui dividindo e passar para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Né? Então, eu teria que o Vs é igual a R vezes o nosso IS. Então, daí que surge então esse conceito de equivalência entre esses dois circuitos. Tá? Então é isso. Quando eu tenho um circuito com uma fonte de tensão em série com uma resistência, eu posso transformar esse circuito em um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Esses dois circuitos aí eles são similares, são equivalentes. Tá? Então vamos lá, para a gente poder entender então bem essa questão dessa transformação de fontes, vamos examinar então esse exemplo 4.6. Vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente volta para estar resolvendo ele, tá bom?